Olá, eu sou a Maristela e chegamos no dia 12 da nossa jornada com reprogramação mental para ativação da nossa prosperidade com a energia primordial divina. E o tema de hoje é liberando o medo de ultrapassar os pais. Esse é um bloqueio silencioso, mas ele é muito poderoso. Muitas pessoas, elas querem crescer, querem prosperar, ter uma vida melhor, mas inconscientemente elas sentem que elas não podem ir além dos próprios pais. É como se existisse uma lealdade invisível dizendo: eu não posso ter mais do que eles tiveram, eu não posso viver melhor do que eles viveram e eu não posso ultrapassar a história deles. E sem perceber, a pessoa vai fazendo o quê? Vai se limitando, se bloqueando. Não é por falta de capacidade, mas por amor e pertencimento. E hoje nós vamos começar a olhar isso através da energia primordial divina. No sistema familiar, só para a gente entender, no sistema familiar o pertencimento ele é uma necessidade profunda, ele chega a ser até mais forte até do que a própria sobrevivência. E muitas vezes o inconsciente entende que crescer demais pode significar se afastar dos seus pais, desrespeitar, desonrar, abandonar ou até trair toda a história dos seus pais. Então ele vai criando limites invisíveis como dificuldade para prosperar, medo de crescer, autossabotagem, culpa por conquistar mais. E não existe, na verdade, existe uma verdade importante em tudo isso. Honrar os pais não significa repetir a história deles. Honrar também pode ser continuar a caminhada, ir além e ter muito mais e ser muito mais próspero que eles foram, para justamente honrar a vida que eles te deram. E hoje nós vamos começar a integrar essa nova consciência. Então te convido a fechar os seus olhos por alguns instantes, respirar profundamente, sentindo o ar entrando e o ar saindo dos seus pulmões. Isso, coloque uma das mãos no seu coração. E agora traga à sua mente a imagem dos seus pais. Respire. Sinta apenas a presença deles, sem julgamento, apenas reconhecimento. Se eles já partiram, não há problema. Se você não os conhece, também não tem problema. Imagine uma figura de um pai e de uma mãe ao seu lado. Respire profundamente, continue visualizando seus pais. E agora eu vou pedir para que você visualize uma imensa espiral de luz dourada que vai vindo lá do topo da cabeça, vai descendo por todo o seu corpo até os seus pés. E durante toda essa sessão, imagine essa espiral envolvendo o seu corpo, uma espiral de luz forte, intensa, iluminada e ao mesmo tempo amorosa e acolhedora. E é nesse momento eu começo a ativar a energia primordial divina, eu ativo a energia primordial divina, eu ativo a energia primordial divina. Em nome da minha divina presença eu sou. Eu me conecto agora à energia primordial divina, fonte criadora de restauração, consciência e equilíbrio. E permito que essa energia reorganize todos os vínculos inconscientes ligados à prosperidade no seu sistema familiar. A partir de agora, repita mentalmente as frases que eu vou trazer, os comandos que eu vou trazer. E se esse comando fez sentido para você, ao final de cada frase, diga: eu restauro e eu integro. Então vamos lá. Eu restauro e integro a energia primordial divina em mim, honrando profundamente a história dos meus pais. Eu restauro, eu integro, eu restauro, eu integro. Eu restauro e integro todos os registros celulares de lealdade inconsciente que limitam a minha prosperidade.
Eu restauro e eu integro, eu restauro e eu integro. Eu restauro e integro minha energia vital que ficou presa em padrões familiares de escassez. Eu restauro e eu integro, eu restauro e eu integro. Eu restauro e integro a compreensão de que eu posso amar e honrar meus pais sem precisar repetir suas limitações. Eu restauro e eu integro, eu restauro e eu integro. Eu restauro e integro o direito de seguir meu próprio caminho com respeito e consciência. Eu restauro e eu integro, eu restauro e eu integro. Eu restauro e integro meu merecimento de prosperar além do que foi possível para os meus ancestrais. Eu restauro e eu integro, eu restauro e eu integro. Eu restauro e integro a permissão para crescer, expandir e evoluir. Eu restauro e eu integro, eu restauro e eu integro. Eu restauro e integro a leveza do meu vínculo com o dinheiro e a prosperidade. Eu restauro e eu integro, eu restauro e eu integro. Eu restauro e integro a liberdade de construir uma nova realidade. Eu restauro e eu integro, eu restauro e eu integro. Eu restauro e integro o equilíbrio entre pertencimento e expansão. Eu restauro e eu integro, eu restauro e eu integro. Eu restauro e integro a confiança em minha jornada. Eu restauro e eu integro, eu restauro e eu integro. Eu restauro e integro meu alinhamento com a evolução da vida. Eu restauro, eu integro, eu restauro, eu integro. Respire profundamente. Imagine você olhando para os seus pais com respeito. E ao mesmo tempo em que você olha para eles com respeito, você dá um passo à frente deles. Quando esse bloqueio começar a se dissolver, algo muito profundo começa a acontecer. Você deixa de sentir que precisa escolher entre pertencer ou crescer e começa a juntar os dois, a integrar os dois. Você pode sim honrar e expandir. Você pode amar e ir além. E hoje você começou a abrir esse caminho. Então respire profundamente. Peça para o teu corpo atualizar essas informações. Agradeça a energia. Amanhã a gente vai acessar um padrão ainda mais sutil que interfere diretamente na sua capacidade de sustentar a prosperidade. Gratidão. Arro.